aqui o Renato que fala. Mais uma tarde quente, governador Valadares. Temperatura na casa quase dos 40 graus. Não tanto quanto ontem, mas ainda continua bastante quente. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que de vez em quando roda nos ciclos evangélicos, nos ciclos cristãos, das igrejas, sobre uma coisa que muitos têm tirado proveito de cima do povo aí. E eu não acho isso correto, eu acho que a Bíblia não defende esse ponto de vista, é sobre o devorador. Será que o devorador existe mesmo nessa concepção de entrar, destruir, devorar, arrebentar as coisas, acabar com tudo? Eu tenho lá as minhas dúvidas quanto a isso. Mas vamos ao texto bíblico, porque o que interessa é a Bíblia. Vamos falar sobre isso? A Bíblia fala, o devorador, então ele existe mesmo? Então vamos entrar aqui no estudo, está em Joel 2, 25. 2 de 25 ao versículo 27. Vamos lá? Devorador, segundo os pastores neopentecostais afirmam que também muitos cristãos influenciados e ensinados por esses pastores que esse devorador é um tipo de demônio que devora as finanças e causa os mais variados tipos de prejuízos em diversas áreas da vida do cristão, que não dizima, que é infiel no dízimo das ofertas. Esse é o demônio, dizem eles, que nem a oração tem o poder de repreender. Porém, somente o dízimo pode expulsar esse diabo. Já pensou, Vinícius? O que creem no demônio devorador utilizam como base para a existência deste um texto muito bem conhecido de todos. Malaquias, capítulo 3, versículo de 10 a 12, em paralelo com Joel 2, 25 a 27, como eu tinha acabado de dizer aqui. Vamos ler? Malaquias 3, trazia os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. No templo, ênfase em mim, provai-me nisso, diz o Senhor, e veja que se não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos que não conseguirei guardar, por vossa causa também repreenderei a praga voadora ou devorador. E ela não irá destruir os frutos da vossa terra, mas as vossas videiras no campo serão frutíferas, diz o Senhor dos Exércitos. E as nações o chamarão felizes e bem-aventuradas. Joel 2, versículo 25 e 27. Assim vos restituirei os anos consumidos pela praga devoradora, o gafanhoto, migrador, assolador, pelo destruidor, pelo cortador. Meu grande exército que enviei contra vós. Presta atenção, igreja, presta atenção. Meu grande exército, Deus em que enviou o bendito bicho. Comereis à vontade e vos fartareis, louvareis o nome do Senhor, que agiu em favor de vós de maneira maravilhosa, e o meu povo nunca será envergonhado. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. É o que diz em Joel, capítulo 2, versículo 25 a 27. Nós vemos aqui que esses textos então falam sobre gafanhoto. No contexto do gafanhoto sendo repreendido, na questão na dízima, e outro sobre a restituição feita por Deus por causa dos pecados do povo. Nós sabemos muito bem que naquela época Israel, nesse período, foi vítima de uma grande seca por causa da idolatria do povo de Israel. Está falando especificamente deles, de que eles foram vítimas do grande exército do Senhor que veio contra vós. Em Joel 2, 25 está dizendo sobre isso. Então foi Deus que ordenou que aqueles gafanhotos, aquela praga voadora, fosse sobre as colheitas dos israelitas, dizimasse as colheitas, comessem tudo que tinha na lavoura, até não ficar nada, porque aquele povo aprendesse a voltar de novo para Deus. É isso que está falando o texto. Não tem nada a ver com questão de demônio dentro de casa. A princípio aqui está falando isso. Então nós vemos aqui que o profeta Malaquias surgiu no cenário de Israel, num tempo em que imperava tepidez espiritual. Israel estava desmotivada e em profundo desânimo. E por quê? Nós vemos aqui que foram 100 anos que os judeus tinham regressado do cativeiro. Deus havia marcado o povo de Israel para o exílio, por volta de 600 a 500 a.C., em razão reiterada idolatria e a falta de conhecimento. Parte do povo de Deus foi para o Egito, outra se dispersou e muitos morreram. Durante 70 anos o povo permaneceu cativo na Babilônia. Depois disso aí nós vemos que o povo retornou à sua terra. Neemias, Esdras, Zorobabel, nós vemos aí o decorrer da história, não vou aprofundar no tema. Então quando chegou que eles voltaram,
diz a palavra de Deus que eles passaram por um tempo de restauração, né? Mas acreditariam que muitas das promessas se cumpririam, mas muitas promessas não se cumpriram naquele tempo. O tempo passou, o povo desanimou, começou a procurar outros deuses, começou a adorar outros deuses, começou a largar o templo e as coisas que tinham para oferecer no templo do Senhor abandonadas, e começou então a derrocada espiritual de Israel. Foi nesse tempo então que houve ali essas pragas sobre o povo. Então nós vemos aí o que aconteceu. Portanto, entendido um pouco da mensagem de Malaquias, de Joel, resta saber então quem é o devorador. O que é essa espécie que se chama muitas vezes de demônio. Muita gente fala que é demônio aí, né? A praga devoradora, né? Na Almeida está escrito isso aí. Ou ainda as pragas. É simplesmente a descrição de um inseto chamado gafanhoto. Na Bíblia, se você for ler o texto com o contexto completo, você vai ver o que é isso aí, né? Vamos ver lá então cada um deles, a qual eles mesmos nomeiam aí. Cortador, né, do gazan do hebraico, é um tipo de gafanhoto que instala ou habita na plantação, destrói a parte do fruto. Sendo assim, o agricultor na época da colheita sofre um certo prejuízo. Segundo, migador, o arbet, né, também do hebraico, diferente da destruição. Quando uma plantação sofre o ataque, insetos, ele é completamente destruída, levando o agricultor praticamente à falência. Então, o ataque dos gafanhotos, na Bíblia, nada mais são do que gafanhotos literais, que Judá sofreu na época do profeta Joel, e foi o castigo de Deus. Você vai ver lá em Joel 2, 25 a 27. Conforme vimos anteriormente, esta nação havia pecado gravemente contra o Senhor, e o castigo resultou numa assolação e crise econômica de toda a nação, por meio de Deus, para levar o povo ao arrependimento de seus pecados e se voltar para ele. Este mesmo entendimento se aplica também no caso de Malaquias, onde o povo se sobrevivia da agricultura, não eram artifícios de indústria, era um povo que praticava agricultura para sobreviver, pois era a profissão praticamente de todos, quase todos do Israel. Também sofreu financeiramente com a praga de gafanhotos devoradores. Portanto, a ideia de que existe um demônio chamado devorador é uma falácia, tá, gente? Criada no laboratório das heresias. Infelizmente, o pregador de Quilates tem levado esse comentário bíblico de que esses devoradores são demônios nós já sabemos aí um patamar de gerar confusão na hermenêutica, né? E nós sabemos que através da palavra de Deus que eles eram nada mais do que insetos levantados para comer as lavouras e fazer que a destruição, porque Deus queria o arrependimento. Então Deus quer de nós que nos voltemos para Ele, nos voltemos para entender que quando o mal está na nossa vida, quando demos lugar ao inimigo, quando demos lugar ao pecado, quando demos lugar à falta de ação na presença de Deus, nós estamos sujeitos ao quê? A sermos destruídos, a perdermos o que já conquistamos, quando damos lugar ao pecado em nossas vidas. Mas Deus quer o quê? Que nos voltemos. Passamos por situação a qual Deus quer que nós voltemos. Então é isso. Não é questão de demônio, né? É questão de que tá isso que só sai com dinheiro, demônio sai com dinheiro. Pelo amor de Deus, né, gente? Por favor. Então fica aqui, pessoal, bem curto, foi um pouquinho rápido, mas se você quer um pouquinho mais do acesso, entra aí nos estudos na internet, você vai achar bastante coisa boa sobre esse assunto. Não se deixe levar, estude a palavra de Deus, não seja enganado por esses picaretes da fé. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, um abraço a todos, tchau, tchau.